Glória a Deus, amém? Boa noite, igreja, graça e paz. Lembrando que a gente está numa campanha, né? A gente está numa campanha de batalha espiritual. E para a gente estar aqui hoje, a gente venceu uma batalha, amém? O nosso dia, a nossa rotina é corrida, né? Às vezes a gente só Deus sabe como a gente chega aqui, mas a gente chegou e graças a Deus por isso. Eu vou convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo. Aqui na igreja diversas vezes, eu ouso dizer por centenas de vezes, né? Pastor Bruno já deu um estudo sobre isso, Reinan já teve um estudo sobre isso também, os irmãos também que ministraram a palavra aqui também já falaram muito sobre isso. Então, mas a palavra diz também que ela se renova dia após dia, amém? Então, como a gente está numa campanha de batalha espiritual e a gente também vive numa batalha espiritual, a gente precisa entender como a gente se insere nela, né? Como a gente está inserido dentro dessa batalha. E eu vou convidar você ali a partir do verso 10, que vai dizer o seguinte: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vista-se com a couraça da justiça e calcem, queridos, como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando ao Senhor, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Mas orem sempre, principalmente guiados pelo Espírito de Deus. Irmãos, fiquem ligados, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Vou dar uma pausa. Isso aqui é Paulo pedindo oração, querido. Mas ele não está pedindo uma oração para uma vida boa, uma vida próspera. Ele não está pedindo nada disso. Ele está pedindo que você ore por ele, para que ele continue a pregar o seu Evangelho. Ele está escrevendo essa carta aqui preso, tá? Ele está preso por simplesmente pregar a palavra do Senhor. E se Paulo, o grande apóstolo, está pedindo oração por si, quem dirá nós, né? Então que vocês possam orar por mim, porque que uns possam orar pelos outros, porque é assim que a gente precisa permanecer, um orando pelo outro, amém? Continuando, eu sou embaixador a serviço deste Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Na segunda parte, saudações finais. Tíquico, nosso querido irmão e fiel, servo do trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias ao meu respeito, para que vocês possam saber como eu estou passando. Paulo está dizendo que mandará notícias estando preso. Eu o estou enviando a vocês para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. E que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo dê a todos os irmãos paz e amor com fé,
e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que não tem fim. Amém? Curve sua cabeça, vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor, para que Ele possa desvendar as nossas vistas nesse momento, para que Ele possa se revelar nesse momento para nós, e que a gente consiga de fato perceber que nós estamos vivendo uma batalha espiritual muito séria, tá? Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te engrandecer e Te bendizer, e eu Te peço nesse momento que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, e que nós possamos enxergar, Senhor, a urgência dos nossos tempos, ó Pai, que nós possamos ver o perigo que nós estamos enfrentando, enquanto nós estamos firmes no Teu propósito. Se revele a nós nessa noite, Pai, que o Senhor tire toda a distração das nossas cabeças, no nome de Jesus. Amém. Quando eu recebi a ligação do pastor Bruno para trazer essa mensagem, a gente fica, a partir do momento que a gente tem essa responsabilidade, né, a gente começa a se separar mais, a gente fica mais ligado, então tudo que a gente faz, a gente fica procurando alguma coisa, alguma palavra, fica mais atento à voz do Senhor. Então, assistindo um filme, né, eu particularmente consegui separar essa palavra a partir de um filme, que é um filme de um ator que eu ia dizer para o pastor Bruno que é o Ben Affleck, que ele mais gosta, mas é pelo contrário, é o ator que ele menos gosta. E ele ele me ligou dizendo que a Alice teve um problema, tá com febre, que não poderia vir, eu dei um briefing para ele. Mas interessante que nesse filme ele está sendo treinado, né? Ele está sendo preparado ali para uma guerra, e o seu instrutor ele vai dizer pro ator, pro personagem na ocasião, o Ben Affleck, ele diz o seguinte: conheça o seu equipamento e confie no seu treinamento. Conheça o seu equipamento e confie no seu treinamento. E o que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que o seguinte: quando você estiver lá no campo de batalha, quando você estiver diante das forças inimigas, descansa, calma, confie no seu treinamento, né? Mas principalmente conheça e receba toda a instrução para aquele momento. Amém? E vocês estão conseguindo fazer essa associação, ok? Então, como essa frase se aplica, né? Ilustra bem o que Paulo está dizendo aqui nessa carta, e ela está aqui bem no finalzinho dessa carta aos Efésios. E esta é uma carta que poderia ser descrita como um manual, né? Como um manual básico de treinamento para todo cristão, né? Ele poderia ser descrito como nós devemos nos preparar, como nós devemos treinar para a batalha que abrange todos nós aqui, né? A gente não está aqui somente por lazer ou porque a gente se sente bem. Nós estamos aqui porque a gente precisa se fortificar, porque a gente vive numa batalha constante até o final do nosso tempo aqui na terra. Amém, querido? Amém. Então, nessa primeira passagem na primeira metade dessa carta, Paulo nos apresenta ao nosso instrutor, né? O nosso grande instrutor, aquele que nos alistou para participar do seu exército, a sua família aqui na terra, que é o nosso Pai Criador, Jesus Cristo, Deus Criador. Então, na segunda metade da carta, Paulo vai falar sobre como esse Deus, ele nos salvou, ele nos resgatou nesse mundo, e ele nos treina para as diferentes áreas da nossa vida na igreja, a nossa vida em casa, né? A nossa vida na sociedade, a nossa vida até mesmo como pai, como filho, como marido, como esposa. Isso tudo, todas essas instruções, que se você ainda não leu a carta aos Efésios, querido, pare, assista, porque isso aqui é um manual de fato de instrução para todo cristão. Amém? E partindo um pouco mais para o final dessa carta, depois de termos falado sobre nosso treinador e todo o treinamento que recebemos, Paulo apresenta o nosso equipamento. O que a gente precisa, o que precisamos conhecer, né? E do que nós dependemos para resistirmos firme nessa batalha espiritual, o que envolve todo o povo de Deus. E para quem conhece um pouquinho essa carta, como eu já bem disse, a gente provavelmente já estudou, certamente você já estudou, ou já leu, ou já presenciou essa passagem em algum momento, e faz todo sentido Paulo fechar a carta dessa maneira, porque se há um Deus glorioso, se há um Deus santo, se há um Deus que nos tirou das trevas, né, que nos resgatou, ele diz nessa carta que todos nós nascemos mortos,
né? Todos nós nascemos mortos e escravos, por quê? Porque antes nós servíamos ao príncipe da potestade do ar. Amém? Todos nós nascemos inimigos de Deus e servos de um outro Senhor. Então, que agora é o nosso adversário, é o nosso inimigo, que é o Senhor das trevas, que é o... Quem é o nosso inimigo, irmãos? Quem é o nosso adversário? Satanás, amém? Amém, igreja? Você está comigo aqui? E então, se existe um Deus glorioso, né, que nos salvou, que nos redimiu, isso quer dizer que automaticamente existe um adversário nessa história, que é Satanás, que é o diabo, né? Então, aquele que faz de tudo e sempre fará de tudo para nos atacar, para nos afrontar e, se possível, arruinar a unidade do povo de Deus, a unidade da igreja dele aqui na terra. Amém? Então, eu pergunto a todos vocês aqui, né? Uma pergunta que eu me fiz e eu quero repassar para vocês. Nós estamos preparados para essa batalha? Nós temos nos preparado para resistir firme nessa batalha, né? Que só vai repetindo, que só essa batalha só vai terminar quando o grande rei voltar. Então a gente está preparado para enfrentar essa batalha. Então até lá, a guerra, a batalha vai ser dura, querido. Ela vai ser incansável, né? E vai ser às vezes até cruel. E você precisa de fato estar preparado. E se não tiver, não se preocupa. É bom que você esteja aqui de fato. E se você respondeu para si mesmo que está preparado, é importante também que você se lembre de o que fazer e como fazer para você permanecer com essa fé, permanecer vencendo essa batalha. Amém? Então olhe comigo para o texto. Lá no texto de Efésios 6, ele tem a dizer sobre essa batalha, sobre o nosso Senhor. E sim, o nosso treinador e o nosso treinamento e o nosso equipamento para resistir a nossa batalha. No verso 10. E é nós que dependemos acima de tudo, não do nosso poder, mas do poder de Deus. Então ele vai dizer, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Bom, assim como um exército que não pode ter sucesso sem ter um abastecimento constante ali do pelotão, né, de um grupo que está na guerra, assim nós cristãos não conseguimos vencer essa batalha se não tivermos esse abastecimento diário, se não dependermos diariamente do poder do Senhor, a qual Paulo descreve aqui como seu forte poder. E não é a primeira vez que Paulo vai falar sobre esse poder de Deus, né? E não é a primeira vez que Paulo fala desse poder nessa carta. Ele já disse várias outras vezes no capítulo 1, no capítulo 2, e ele diz que foi pelo seu poder que Deus ressuscitou Cristo dos mortos para a vida. E é esse mesmo poder, querido. Você sabia disso? Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo que atua no meio de nós ainda hoje. Você sabia disso? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos no terceiro dia é o mesmo poder que te tirou da morte para a vida, que te resgatou do pecado, que te tirou das trevas. Amém? Se nós estamos aqui hoje é porque aquele mesmo poder que Jesus, que foi ministrado sobre Jesus, estava sobre a nossa vida. Amém? Então ele nos trouxe para a luz de fato, e ele vai dizer mais, que este poder precisa continuar agindo em nossas vidas constantemente, né? E ele ora por isso, lá no capítulo 1, no capítulo 3, e ele ora para que sejamos fortalecidos no íntimo do poder do Espírito, para que possamos resistir neste mundo mal. E foi este poder, não só que nos fez membros do poder de Deus, mas família de Deus. Ele nos fez corpo de Deus. Nos fez como igreja nesse mundo. E é o poder que nos capacita para vivermos como seu povo neste mundo. E Paulo de novo recruta esse poder, né? Ele invoca esse poder sobre a igreja, dizendo, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Mais uma pergunta: em algum momento da sua caminhada cristã, né, durante se for longo ou curto, não importa, ou até mesmo se você ainda não confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, você se sentiu tão pequeno, tão oprimido, né, tão minúsculo diante do sistema
desse mundo? Responda para você mesmo. Incapaz de resistir à tentação do pecado, incapaz de resistir à corrente, à maré, incapaz de... Você pensou, mas isso eu nunca faria, ou você pensou, isso aqui eu não concordo, e no momento seguinte você está fazendo aquilo que você já havia dito que nunca faria. Você foi contra os seus princípios porque você se deixou levar com a maré, com a correnteza que esse mundo nos impõe. Amém? Então, se você já se perguntou como que eu posso resistir então a forma, o modo como o mundo pensa hoje, né? Como é o modo de desejar nesse mundo, de desejar esse mundo, como é que eu perco o desejo desse mundo, de viver nesse mundo? Pois bem, então se você já experimentou um pouquinho desse desejo, certamente você já percebeu o que é a fraqueza do homem sem Deus, tá? E quem realmente nós somos sem Deus? Quem nós somos sem Deus? E Paulo está dizendo que, saiba que para resistir a esse mundo, para não nadar com os que seguem a correnteza, somente dependendo do poder do Senhor. Revoltando, finalmente, queridos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo tem nos dito nessa carta que Deus coloca esse poder na nossa disposição. É aqui, na casa dele, na igreja, que Deus derrama o seu poder para resistir ao diabo, para resistir ao mundo, para vencer o pecado, para resistir às tentações, para resistir às provocações de Satanás. É aqui, querido. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso, porque nós temos a liberdade, porque Ele é... E sim, querido, nós estamos enfrentando um inimigo que também é forte, que também é poderoso, não tão poderoso quanto Deus, mas Ele é poderoso. Ele é mais poderoso do que eu, Ele é mais poderoso que você, Ele é mais poderoso que todos nós juntos aqui. Mas a Bíblia vai dizer que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no... E Ele operou esse poder lá em Cristo, né? Ele operou esse poder no corpo de Cristo, que é quem? A igreja, né? Então, uma frase importante que eu anotei aqui, querido, que você fixe no teu coração. Então, que ninguém se lance no campo de batalha sem estar firmemente fortalecido no poder do Senhor. Amém? Que você não vá para o campo de batalha sem que esteja preparado. Amém? E ciente desse poder, convicto desse poder, dependendo desse poder, uma observação: Deus não te chamou porque você é forte, querido. Deus não te chamou porque você é capaz. Deus não te chamou porque você é sábio. Deus não chama a gente assim. Amém? Deus nunca chama os capacitados. Ele o quê? Ele capacita aquele que Ele chama. Amém? Então Ele salvou os fracos, Ele salvou os mortos, os escravos, os incapazes, para revelar o quê? O seu poder na nossa fraqueza, na minha fraqueza principalmente, na sua fraqueza. Não acha que você não se sinta incompetente ou incapaz de fazer determinadas ações, porque você é sim capaz através do Espírito que habita em você. Amém? Que habita em nós. Então, assim como todo atleta, assim como toda equipe, ontem eu tive no Maracanã, felizmente, acompanhando lá aquela classificação maravilhosa, imaginando que, então, quando a gente está nesse momento de separação da palavra e tal, a gente tenta pegar tudo para fazer uma associação. Então, imagina que como a gente vai enfrentar uma batalha sem conhecer o nosso adversário. Imagina que o Flamengo entra em campo ontem e o Dorival Júnior não conhece o seu adversário para criar estratégias, né? Como ele vai se defender ou como ele vai atacar. Amém? Então, é importante que a gente saiba quem é o nosso adversário. E Paulo vai dizer aqui que esse adversário não era Roma, não era César, não era aquelas pessoas que estavam cercando ele, que oprimia ele, que não eram os inimigos, que não eram os governantes, vizinhos, amigos. Não, querida, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra aquele que age por instrumento de seus intermédios nessa terra. É contra o diabo, amém? A nossa luta não é contra seres humanos, querido.
é contra o nosso adversário e todos os seus súditos. Então, eu quero que você entenda bem o seguinte: a intenção de Paulo aqui, Paulo está evitando dois extremos, né? Ele é bem cauteloso aqui na sua instrução, ele ajuda a evitar dois extremos. Primeiro, que ele não quer que a gente viva fascinado com o diabo, mas nem tão pouco que a gente ignore, né? Porque assim, tem cristão que sabe mais do diabo do que a própria Bíblia, né, irmãos? Então, tem gente que sabe mais do diabo do que a própria Bíblia, então cuidado com isso. Não é o caso, não é isso que o Paulo está fazendo aqui. Ele quer dizer que nós vivamos fascinados com o diabo, mas nem tão pouco ignorantes dele. Então o diabo pode nos confundir dessas duas maneiras, querendo que a gente pense demais dele, demais nele e de menos nele. Em tudo na nossa vida cristã a gente precisa ter um equilíbrio, amém? Então certamente você já deve ter ouvido algumas pessoas, ou talvez alguma entrevista, dizer que o diabo não existe, ou o diabo é coisa de pessoas não instruídas, ou o diabo é coisa da mitologia, né? Então, e durante uma passagem lá, durante a Segunda Guerra, pré-Segunda Guerra lá na Alemanha, existia um ateu, né? Era um escritor na ocasião, que ele achava que o diabo era coisa do passado. E ele se via ali naquela Alemanha muito bem instruída, com um povo inteligente, com um povo de gente que não era ignorante de fato no sentido de conhecimento, né? E ele começou a ver que esses intelectuais começaram a fazer juras de amor e votos de lealdade a uma pessoa que se chamava Adolf Hitler. Certamente vocês já ouviram falar, né? E esse ateu, na ocasião, vendo aquela situação, ele começou a se questionar como pessoas bem instruídas, como pessoas inteligentes, como pessoas capazes de entender, discernir coisas facilmente, se via naquela situação, compactuavam com aquilo, né? E ele, como um ateu, ele não teve recurso, ele não teve habilidade nem capacidade de lidar com aquele mal. Ele não sabia o que era pecado, ele não sabia o que era diabo, e isso fez com que ele voltasse lá para o seu berço cristão. Ele era cristão na ocasião, quando criança, ele tinha um berço cristão. Então ele voltou para o seu berço cristão, né? Porque ele não tinha categoria para descrever o mal, né? Que ele não tinha palavras para o diabo, que ele não tinha palavras para pecado, que ele não sabia, né? Até que ele viu ali de fato o diabo em ação na Alemanha, né? Então, mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente não precisa ter estado lá na Alemanha para a gente saber que o diabo ainda existe, ou que a gente não precisa ir para a Ucrânia, por exemplo, e saber que o diabo ainda existe. Não precisa ir para a Rússia conhecer o Putin para dizer que inclusive o diabo existe hoje. E não é só lá, querido, ele existe aqui também, ao nosso meio, amém? Basta você abrir a Bíblia, né, e saber que ele existe sim. Você não precisa viver, de novo, fascinado com ele, mas nem tampouco você deve viver ignorante a sua existência e a atuação dele nesse mundo, amém? Então, e quem é esse inimigo? E quem é esse adversário? E quem é o diabo? Paulo disse que esse inimigo já foi derrotado, ele já foi destronado, ele já foi desarmado, desarticulado aonde? Aonde, querido? Na cruz do Calvário. Na cruz de Cristo, Jesus envergonhou Satanás. Ele desarticulou o poder do pecado, da morte, do mundo, vencendo na cruz por nós e nos tirando de seu domínio. No capítulo 2, que todos nós vai dizer que todos nós nascemos servos e súditos dele, mas pela graça de Deus não somos mais servos desse adversário. Porém, ele é um inimigo que foi deposto, ele é um inimigo que foi destronado, mas ele deseja a todo custo recuperar esse espaço dentro dos nossos corações. Amém? A igreja, querido, está sendo alvejada constantemente. Todos os dias a igreja tem sido atacada pelo inimigo. Mas não pense que Satanás está menos ativo em terras onde há liberdade de culto. Nós temos a liberdade de culto e graças a Deus por isso. Talvez essa seja uma das grandes armadilhas que nos faz relaxar, que nos faz baixar a guarda, porque sabendo que aqui estamos mais protegidos do que no Iraque, por exemplo, onde cristãos são perseguidos e mortos por simplesmente serem cristãos, né? Então o inimigo tanto pode nos visitar, nos oprimindo,
nos atacando, nos perseguindo ou nos seduzindo com essas facilidades que são oferecidas aqui no mundo, com o engano das riquezas, por exemplo, com o engano da nossa autossuficiência, né, da alta confiança de pensar que nós não precisamos de Deus tanto assim. Amém? Então, querido, eu estou dizendo isso porque ele é um inimigo perigoso, né? E a gente precisa conhecer o nosso adversário para a gente sair, para a gente entrar nessa batalha. Amém? Repetindo, ele é poderoso, mas ele não é tão poderoso quanto Deus, tá? Mas é muito mais perigoso do que eu e você. Paulo diz primeiro, né, que ele entrou nessa batalha e ele é tão perigoso, ele é mais perigoso, ele é mais sagaz, ele é mais inteligente do que todos nós juntos. Por quê? Porque ele já vem há muitos anos. A gente só está aqui num curto espaço de tempo. Eu estou aqui por 30 anos somente, 31, né, filho? Eu esqueço minha idade. 31 anos, vocês com suas idades, a gente está... O que é esse curto espaço de tempo diante de uma eternidade? Amém? Então ele é muito mais inteligente do que todos nós aqui. Ele é muito mais sagaz. Porque como nós iremos resistir a um inimigo desse, né? Como que nós podemos resistir a um inimigo dele? Paulo vai dizer aqui que primeiro é somente pelo poder de Deus. E segundo, queridos, é somente pela proteção de Deus. Ele descreve isso a partir do verso 13, que ele vai dizer que é a imagem de um soldado, né? Paulo está preso ali. É interessante que eu imagino que ele escreveu essa carta, ele estava preso, né? E ele faz uma alusão a um soldado, que ele, imagino que ele estava ali preso, olhando para um soldado e falou: interessante, eu acho que eu posso fazer um esboço, fazer alguma coisa relacionada a esse tema. E a partir disso que ele escreveu essa carta aos Efésios. Amém? Então, mas a segunda coisa que você precisa saber dessa lista é que ele não está descrevendo um soldado que vai à batalha, né? Que sai para a rua. Ele está descrevendo um soldado que está sobre ataque, tá? Ele está descrevendo um soldado que recebe o ataque do inimigo. E uma coisa aqui, querida, que você não precisa sair à caça do diabo, por exemplo. Você não precisa procurar o endereço dele. Você não precisa procurar ele atrás de cada porta ou num potinho de maionese. Você não precisa. Você sabia disso? Que a partir do momento que você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, você ganha um inimigo automaticamente e de graça ainda, para completar, né? Então, uma cena interessante que eu perguntei o nome do personagem para o Arthur no caminho para cá, é que em Jurassic World, um filme que ele assiste com muita frequência, tem um personagem que sai à caça de uma Velociraptor da Blue, né? E a Blue vai atraindo esse, segundo o Arthur, é o Owen, né? Então ele vai atraindo o Owen para a mata e a Blue simplesmente para e ela mira a arma. E ele percebe que ao invés de caçador, né, a Blue, como inteligente que é, atraiu ele para não tocar. Então ele passou de caçador para caça, né? Então o que eu quero dizer com isso é que você não precisa ir atrás do diabo. Seja de fato um verdadeiro cristão e ele virá atrás de você, porque por confessar a Cristo nós já ganhamos o inimigo de graça. Mas eu estou falando isso para não dar medo, para não fazer medo em vocês, querido. Não tema isso, eu vou apresentar para vocês a solução disso, tá? Mas saiba que você depende de fato do poder de Deus para resisti-lo e da sua proteção também. E que proteção é essa? Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de... Amém. Vocês estão comigo? Glória a Deus. E ele mostra, querido, cada parte desse equipamento. É importante porque você precisa saber muito bem o equipamento que você está usando, a armadura de Deus. E cada parte desse equipamento, creio eu, que corresponde a uma maneira que o inimigo nos tenta, né? Nos assedia, nos persegue. E a Bíblia vai dizer ainda que o diabo é o pai da mentira. Ele mente diariamente, ele mente descaradamente sobre nós, sobre o mundo, sobre Deus, sobre nossos pecados. Ele mente, sim, querido.
Então como é que você vai resistir às mentiras dele? Diz Paulo que é vestindo o cinto da salvação, para saber quem Deus realmente é, quem você é, o que você está fazendo nesse mundo. Você precisa conhecer a verdade de Deus, porque é somente ela que te libertará. Amém? Amém? E Paulo vai além, né? Ele vai além. Ele vai dizer que para você resistir à imundície e à imoralidade desse mundo, você precisa da couraça da justiça de Cristo, ser revestido da sua retidão, da sua pureza, da sua integridade, né? Porque somente uma única brecha, seja ela na sua vida espiritual, seja ela na sua vida financeira, na sua vida sexual, na sua vida pessoal, seja lá o que for, querido, uma brecha que você der pode ser a porta de entrada do inimigo na sua vida. Ele é o diabo que confunde até os crentes, você sabia disso? Ensinando outro evangelho, né? A Bíblia vai dizer que o pregador ele só fala ou pelo Espírito de Deus, né? Ou pelo Espírito desse mundo. Então, se o pregador não fala através do Espírito de Deus, ele está falando através de quem? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado, porque Paulo está dizendo aqui que um bom cristão ele tem calçado os pés com o evangelho da paz. Amém? Não é o evangelho da prosperidade, amém? Não é o evangelho do bem-estar, não é o evangelho da boa vida, né? Mas é o evangelho da paz, a paz que foi conquistada por nós a preço de sangue, querido, a preço da vida de Jesus Cristo, a paz que esse mundo não dá, mas somente Cristo pode nos dar. Amém? Pelo que ele fez no Calvário, esse evangelho pode e deve calçar os nossos pés. E como eu já bem disse, que a gente está sob ataque constantemente. Você sabia que esse mesmo inimigo, ele é um atirador incansável? Ele tem um arsenal de munição incansável que fica atirando contra nós o tempo todo. O que só atirando? Fica atirando o quê? Tentações, acusações, provocações, né? Mas Paulo vai de além. Paulo sempre dá uma resposta para a gente. Ele vai dizer que nós temos um escudo para nos proteger das setas inflamadas do maligno, que é o que? É o escudo da fé com o capacete da salvação. É crer que nenhum ataque das trevas é maior que aquele que nos libertou deste mundo. É Cristo quem nos protege, querido. É Cristo quem nos cerca, é Cristo quem nos fortalece. E complementando, o único, e você vai me perguntar, mas a gente só se ataca, a gente só se defende. Qual é a nossa espada? A gente não ataca, a gente só fica aqui na retaguarda, gente querido. Paulo vai dizer que o ataque do cristão se chama espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Mas saiba, querido, usar isso aqui muito bem, porque até mesmo ele, o diabo, ele conhece isso aqui. Ele tentou o Senhor no deserto, citando inclusive o Salmo 91. Então, se quer dizer que você conhecia um pouquinho de Bíblia, é muito perigoso, né? É muito perigoso. Então, mas você conhecendo bem essa palavra, sabendo manejar essa espada, você certamente estará bem protegido. Amém? Que essa palavra está, assim como Deus, Jesus que citou no deserto, está escrito, está escrito, está escrito, para se defender daquelas acusações, daquela tentação do inimigo. Assim somos nós. Amém? Está escrito, está escrito. Quando vier uma tentação, quando vier um ataque contra nós, está escrito, porque nós estamos o quê? Protegidos, nós estamos muito bem treinados. Amém, querido? Glória a Deus. E é assim, a gente não se torna uma presa fácil, né? Quando a gente sabe manejar essa palavra por inteiro. O cristão, quando está bem tá bem armado, está bem protegido, né? A gente não dá brechas, né? O inimigo fica ali à nossa volta, mas ele não consegue nos atingir, porque a gente sabe manejar isso aqui, a palavra do Senhor, com louvor. Amém? Amém? Mas há uma terceira coisa, e a última para a gente fechar, que a gente depende primeiramente do poder de Deus, né? E em segundo da proteção de Deus. E por último, para a gente fechar, a gente depende também não somente desses dois, mas principalmente desse terceiro item, que é da presença
de Deus. A gente depende da presença de Deus. Paulo vai dizer isso a partir do verso 18, né? Orando em todo o tempo com a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os